Uma das tramas que foi rapidamente descartada em Game of Thrones foi a do Rickon Stark. O mais jovem dos filhos do Ned e da Catelyn durante a saga tem apenas 3 anos quando os livros começam e acabou tendo pouquíssima participação no enredo principal da saga até então. Na série, depois de um longo hiato de várias temporadas, o Rickon surgiu na 6ª temporada apenas para ser alvejado pelo Ramsay Bolton e falecer, iniciando a Batalha dos Bastardos. Porém, nos livros, esse momento ainda não aconteceu. O paradeiro do Rickon é quase um mistério e ninguém tem certeza do que pode acontecer com esse personagem. Mas a gente sempre pode teorizar. Até porque o futuro do Rickon também pode definir o futuro do Herdeiro do Norte. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala a Boca Thiago. E já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você não quiser ser flechado porque não sabe correr em zigue-zague como o menino Rickon. Essa introdução não ficou tão boa quanto a anterior, né? Tudo bem, mas tô me esforçando. Bom, nas crônicas, a última vez que o Rickon foi visto foi lá no 2º livro da série A Fúria dos Reis. Que pra quem não sabe, esse livro, A Fúria dos Reis, foi publicado em 1998, que é o ano em que eu nasci. Ou seja, o Rickon tá desaparecido há 25 anos pros fãs. Nesse livro, a gente vê que mesmo o Rickon sendo muito novinho, né, nas crônicas, ele acaba sofrendo bastante pela situação da família dele. Especialmente após a morte do Ned Stark, com o Robb e a Catelyn indo pra guerra, a Sansa e a Arya supostamente feitas de refém em Porto Real, e o Bran aleijado tendo que servir como o senhor de Winterfell. Nisso, o Rickon acaba ficando bem abandonado. Essa situação faz com que ele desenvolva um comportamento mais rebelde em relação aos outros, e isso também reflete no seu lobo gigante, né, o cão felpudo, que fica mais agressivo e até selvagem, chegando a atacar algumas pessoas lá em Winterfell. Tanto que o lobo do Bran, o Verão, precisa lutar algumas vezes com o cão felpudo para conseguir acalmar ele. E no final das contas, o mestre Luwin, né, resolve até mesmo prender o cão felpudo porque ele estava ficando fora de controle. Já no final do 2º livro, né, no final da Fúria dos Reis, Winterfell é saqueada e queimada pelo Ramsay Snow. Mas o Bran e o Rickon conseguem fugir com a ajuda do Hodor e da Osha. Na fuga, eles encontram o mestre Luwin, ferido mortalmente, que diz aos meninos que eles precisam ser separados. Ele dá esse conselho justamente pensando na segurança, né, das crianças Stark. É então que a Osha decide levar o jovem Rickon e o cão felpudo para um caminho, enquanto o Bran, o Verão, o Hodor, a Meera e o Jojen vão lá para a muralha. Tanto o grupo do Bran quanto o grupo do Rickon precisam viajar em segredo, porque o Ramsay sabe que os Starks estão vivos e manda alguns homens dos Boltons, né, irem atrás deles. Mas o problema é que a Osha fez um trabalho muito bom em esconder o Rickon, porque depois de anos todo mundo em Westeros acha que ele realmente morreu. Ou pelo menos achava, porque no 5º livro da saga, A Dança dos Dragões, existe um momento em que o Davos Seaworth, que é o principal companheiro do Stannis, né, vai até Porto Branco, sede da Casa Manderly, para encontrar o Lord Manderly e tentar trazer ele pro lado do Stannis. Se você quiser saber mais sobre a situação do Stannis lá no norte, preso numa nevasca e prestes a atacar o Winterfell, eu tenho um vídeo só sobre isso que eu vou deixar aqui num card para vocês, falando da Batalha do Gelo. Bom, o Lord Manderly realmente não gosta muito dos Frey e dos Bolton e tá realmente disposto a se unir à causa do Stannis. Mas antes de fazer isso, ele precisa que o Davos faça uma coisa pra ele em troca, que é resgatar o jovem Rickon. O Lord Manderly explica pro Davos que ele conseguiu conversar com um dos sobreviventes lá do saque de Winterfell, no momento em que o Ramsay queimou Winterfell, e esse cara afirma que ele viu o Rickon fugindo acompanhado por uma mulher. Pro Lord Manderly, a única forma de unir o norte contra os Bolton é resgatando o Rickon, porque supostamente o Ramsay tá casado com a Arya Stark. E só tendo um herdeiro Stark com maior pretensão a Winterfell poderia criar um levante, né, do norte contra os Bolton e contra os Frey. Inclusive, é justamente isso que o Lord Manderly fala pro Davos, abre aspas, Roose Bolton tem a filha de Lord Eddard. Para impedi-lo, Porto Branco precisa ter o filho de Ned e o lobo gigante. O lobo provará que o menino é quem dizemos que é, se forte do pavor tentar negar. Este é meu prêmio, Lord Davos. Contrabandei-me, meu senhor suzerano, e eu tomarei Stannis Baratheon como meu rei. Fecha aspas. Bom, é aí que o Davos basicamente aceita essa missão. Porém, o grande problema é que a suposta localização do Rickon é a ilha de Skagos. E que maldito lugar é esse? Skagos é uma grande ilha na foz da Baía das Focas. Em teoria, essa ilha faz parte do norte.
Porém, a ilha de Skagos possui pouquíssimo contato com o continente e na prática o povo dela se governa de forma independente. O termo Skagos significa pedra no idioma antigo dos primeiros homens. E o ponto todo é que essa ilha tem uma reputação muito ruim, com a galera do norte e até mesmo tendo medo de ir pra lá. Não à toa que o Lord Manderly quer mandar o Davos para fazer essa missão, que é um pirata experiente e um bom contrabandista, porque ele sabe que Skagos é um lugar perigoso e selvagem. Além disso, provavelmente a navegação para chegar até a ilha também é bastante perigosa, porque ela é muito rochosa, tendo tempestades frequentes por lá e também é um lugar muito frio. É dito que as cordas dos navios que se aproximam da ilha muitas vezes chegam a congelar e a se romper assim do nada. O povo de Skagos também é conhecido como Skagosi, que significa filhos da pedra no idioma antigo. E o principal ponto que coloca a galera com medo de ir para Skagos é justamente uma lenda que diz que os Skagosis são na verdade canibais. Ou seja, é uma galera bem intensa de encarar. E claro, eu não posso deixar de mencionar que existem unicórnios em Skagos. O Jon, no quinto livro, tem um sonho curioso no qual ele tá wargando dentro do fantasma, que, ao mesmo tempo, tá conseguindo ver cenas do que o cão felpudo tá fazendo lá em Skagos. Nessa cena, o fantasma vê o cão felpudo lutando contra um unicórnio, que na verdade tá mais pra uma cabra unicórnio do que pra um cavalo unicórnio tradicional. Ou seja, dá pra perceber que realmente Skagos é, no mínimo, um lugar bem curioso e bem diferente. Tá, mas o que a gente pode tirar de conclusão a partir daqui? Se o Rickon tá vivo, qual será o futuro do norte, considerando que existem outras figuras em Westeros que também podem tentar tomar esse posto de retomar o Winterfell? Antes de tudo, vale a gente lembrar que não existe WhatsApp em Westeros. E por que eu digo isso? Porque a maior parte dos personagens na história não sabe o que tá rolando com outros personagens. Ou seja, a maior parte das pessoas em Westeros não sabe que o Rickon tá em Skagos, não sabem que o Bran tá lá com o Corvo de Três Olhos pra lá da muralha, não sabem que a Sansa tá no vale disfarçada de Alayne Stone, né, como filha do Mindinho, e também não sabem que a Arya tá lá em Bravos. Além disso, algumas outras informações que nós leitores temos, a galera de Westeros no geral também não sabe. Por exemplo, que a Arya que tá casada com o Ramsay Bolton é na verdade a Jane Paul disfarçada, e que ela fugiu com o Theon para se encontrar com Stannis. Ou nem mesmo a galera não sabe direito que o Robb Stark deixou uma carta declarando Jon Snow o seu herdeiro. Ou seja, na história das Crônicas de Gelo e Fogo existem muitas pontas soltas e a gente não sabe quais delas vão realmente se transformar em algo mais definitivo. O que a gente pode especular é que existe um cenário político muito complicado no norte. Os Bolton detêm o Winterfell, o Stannis parece estar numa situação de desvantagem na nevasca e o Jon Snow acabou de ser assassinado. Além disso, existem pelo menos 5 figuras que podem assumir o controle de Winterfell e se declararem herdeiros do norte, pelo menos na minha análise e opinião. Essas pessoas são o Rickon, a Sansa Stark, o Jon Snow, o Stannis Baratheon ou um possível filho da Jaime Westerling. E calma que eu já vou falar sobre cada um deles. Começando pelo Stannis. É claro que o Stannis não é um Stark, mas hoje ele é a figura que está mais próxima de conseguir retomar o Winterfell dos Bolton. No vídeo que eu já fiz sobre a Batalha do Gelo, que deve rolar lá no 6º livro, Os Ventos do Inverno, o Stannis pode vencer os Frey e ficar muito próximo de cercar e talvez até mesmo de conquistar o Winterfell. Caso ele vença, caberia ao Stannis declarar um novo herdeiro para o norte, afinal ele supostamente é um rei. Ele inclusive oferece justamente essa possibilidade para o Jon Snow, que recusa se tornar Jon Stark depois de ter sido eleito o Senhor Comandante da Patrulha da Noite. Comandando o Winterfell, o Stannis provavelmente iria usar o castelo como base para reunir as suas forças e voltar a marchar para o sul, basicamente reiniciando a campanha dele para retomar o Trono de Ferro. E por isso o Rickon poderia ser muito importante, especialmente para convencer a galera do norte a manter o apoio ao Stannis também marchando com ele pro sul, porque o Stannis também não tá assim, sobrando gente no exército dele, então ele precisa reunir todo mundo que possa apoiar a causa dele. E vocês perceberam que eu excluí o Bran da lista de potenciais herdeiros do norte? Eu fiz isso porque eu acho difícil que o arco do Bran volte a se misturar com essas questões políticas. Provavelmente o George R. R. Martin vai usar o personagem o máximo possível
para desenvolver todo esse arco dos outros, né, e da Longa Noite como um todo. Nesse caso, com o Bran descartado, realmente o Rickon se tornaria o principal herdeiro do Norte, porque o filho homem lá em Winterfell tem mais pretensão do que as filhas mulheres. Eu acho que a estratégia do Lord Manderly é realmente a correta. Trazer o Rickon com o seu lobo faria realmente algumas casas nortenhas se voltarem contra os Bolton e iniciar ali uma tentativa de retomada do Norte e de Winterfell, mesmo que apoiando o Stannis. E notem que o Lord Manderly não planeja nomear o Rickon como rei. Ele diz que vai se declarar o Stannis e ele quer novamente o Rickon como senhor de Winterfell e protetor do Norte. Mas enfim, além do Rickon, a gente também tem a Sansa no Vale. O plot da Sansa é um dos mais políticos dos livros no momento, porque ela faz parte dos planos misteriosos do Mindinho. A Sansa tá disfarçada como a Lane Stone, uma suposta filha bastarda do Mindinho lá no Vale. O plano dele é casar a Sansa com um cara chamado Harold Harding, ou como ele é chamado nos livros, Harry o Herdeiro. Esse rapaz é, na verdade, o primeiro na linha de sucessão do Vale, no caso do Lord Robert Arryn morrer de uma forma misteriosa, assim como aconteceu com a mãe dele. Isso porque o Robert ainda é muito novo e não tem os seus próprios herdeiros, e o Harry Harding é sobrinho neto do Jon Arryn, pai do Robert. Caso você não lembre do Jon Arryn, ele foi a mão do rei Robert Baratheon, que faleceu lá no comecinho de Game of Thrones. É a morte dele que o Ned Stark vai investigar em Porto Real no primeiro livro. E é por conta da morte do Jon Arryn que o Robert Baratheon vai até o norte buscar o Ned Stark como seu próximo mão do rei. Bom, o Harry Harding não sabe dos planos do Mindinho ainda, mas pelos capítulos liberados do sexto livro, a gente sabe que o plano do Mindinho é fazer um torneio no Ninho da Águia para que a Sansa consiga seduzir o Harold. E parece que isso vai funcionar bem, porque o Harold é um rapaz bonito e galante e meio babaquinha também, do jeitinho que a Sansa gosta. Caso o Mindinho consiga casar a Sansa com o Harold, provavelmente ele daria aquele jeitinho para arrumar um fim pro pequeno Robert, e então usaria os Cavaleiros do Velho e do Arryn, agora sob o comando do Harry o Herdeiro e da Sansa, para tentar retomar o Winterfell do jeito que a gente viu lá na Batalha dos Bastardos. E aqui abrem duas possibilidades. A primeira é que o Stannis consiga retomar o Winterfell sozinho e declare o Rickon como herdeiro do Winterfell, como eu já mencionei. Nesse caso, a Sansa até poderia casar com o Harold, porque seria um acordo interessante entre o Norte e o Vale do Arryn, faria sentido. Mas provavelmente o Winterfell ficaria sob o comando do pequeno Rickon. Aí nesse caso, fica a dúvida se o Vale de Arryn iria apoiar uma possível descida do Stannis para o sul, tentando retomar o Trono de Ferro. Será que o Vale finalmente iria se meter na Guerra dos Cinco Reis? Me parece bastante difícil pensar nisso, porque considerando que o Mindinho tá por trás de todo esse plano no Vale, a gente sempre tem que considerar que o Mindinho busca o que é melhor para ele. Então eu acho que ele não apoiaria o Stannis tão facilmente. Agora, se o Stannis falhar em reconquistar o Winterfell, como aconteceu em Game of Thrones, a gente talvez veja algo bem parecido com a sexta temporada, com Jon Snow ressuscitando e tentando retomar o Winterfell junto dos selvagens e de alguns poucos nortenhos, sendo apoiado no final das contas pela Sansa e os Cavaleiros do Vale. Nesse cenário do Stannis perder a batalha por Winterfell, eu imagino que o Rickon acabaria morrendo junto com o Stannis. Aí ficaria um impasse entre o Jon Snow e a Sansa pelo controle do norte. Porém, é nesse momento que poderia aparecer justamente a carta do Robb Stark, declarando o Jon o rei do norte e herdeiro do Robb, e talvez acontecesse também igual a gente viu na sexta temporada, com o Jon Snow sendo declarado The King in the North. Sendo bem sincero, a cena do Jon sendo declarado rei do norte é a minha favorita em Game of Thrones. É bem fanservice, mas foi a primeira cena que eu chorei vendo a série, porque o Jon realmente merecia ser rei do norte, por tudo que ele passou, de ter sido assassinado, ressuscitar, de sempre ter sido visto com maus olhos pela Catelyn Stark, por amar muito o Robb Stark também, ele merecia suceder o Robb. Porém, todavia, entretanto, eu não acho que isso vai rolar nos livros. A política dos livros é bem mais complexa, e eu acho que o Jon teria muita resistência, até mesmo por parte da Sansa e por parte de outros nortenhos, por ele ser bastardo, por ele supostamente ser da Patrulha da Noite, mesmo ele tendo morrido e ressuscitado, não sei se todo mundo acreditaria nisso, enfim, acho que o Jon receberia muita resistência mesmo. Sem contar que, eu acho assim como o Bran, o caminho do Jon nos livros deve se voltar muito mais para a Longa Noite do que para a Guerra dos Tronos. Vale até mesmo lembrar que o único motivo pelo qual o Jon
decidiu marchar para Winterfell no final do 5º livro e que fez ele ser morto pelos outros patrulheiros foi porque ele queria tentar salvar a Arya, que ele achava que estava lá em Winterfell sofrendo nas mãos do Ramsay. Ele não tinha desejo de retomar o Winterfell para ele reinar por lá, ele só queria salvar a irmã dele. E bom, por fim, para aumentar esse bolo de muitas possibilidades, também existe uma teoria dos livros que diz que a Jaime Westerling, que foi a esposa do Robb Stark nos livros e que não morreu no casamento vermelho, pode estar grávida do Robb. E o que dá mais gás para essa teoria é que muito provavelmente a Jaime Westerling vai aparecer no prólogo dos Ventos do Inverno, e que ela vai ser inclusive talvez a personagem com ponto de vista nesse momento. Isso seria uma péssima notícia para Jaime, porque todo mundo que aparece no prólogo e no epílogo de Game of Thrones de qualquer um dos livros acaba morrendo no final. Existe uma teoria de que ela até mesmo morreria no parto, que seria no prólogo, e nesse caso ela teria o filho com Robb Stark, que eventualmente poderia ser considerado por alguns apoiadores como o herdeiro oficial do Norte, acima do Rickon, da Sansa, do Jon Snow e de todo mundo. Mas eu não vou abordar tanto sua teoria aqui, porque eu já tenho um vídeo inteiro dedicado para ela que eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. É uma teoria bem interessante dos Ventos do Inverno e que gera uma discussão bem legal, por isso eu recomendo que vocês assistam. E antes de encerrar o vídeo, também vale mencionar que ainda, além de todos esses Starks que poderiam competir, né, pelo trono Winterfell, não é trono Winterfell, né, mas pelo lugar deles em Winterfell, teria também a Shireen, porque caso o Stannis morresse numa possível batalha tentando retomar o Winterfell, ele já deu ordens, né, que fossem contratados mercenários lá em Essos e que esses mercenários viessem para Westeros para apoiar a causa dele. Se ele tivesse morto, esses mercenários deveriam manter a causa viva, apoiando a Shireen chegar no Trono de Ferro. Ou seja, ainda teria mais a Shireen, no caso do Stannis morrendo, para continuar essa treta toda de quem que vai dominar, quem que tem mais autoridade, porque é uma briga bem política mesmo e que pode rolar lá no Winterfell. Inclusive, existe uma teoria também de que existe um nó de Winterfell. Assim como houve o nó de Meereen lá no 4º e no 5º livro, do George R. R. Martin tendo muita dificuldade para fazer com que os personagens chegassem em Meereen, desenvolver o plot de Meereen, tanto que ele teve que dividir o 4º e o 5º livro em 2 partes, talvez esteja rolando isso em Winterfell. Então o George R. R. Martin pode estar atrasando muito os Ventos do Inverno, porque tem essa dificuldade de fazer o melhor plot possível acontecer lá em Winterfell. Realmente tá bem confuso as coisas por lá. Mas deixem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer, quem que merece reinar em Winterfell. Quer dizer, quem que merece chegar e ocupar o Winterfell como herdeiro do Norte? Será que vai ter um novo rei do Norte ou vai ser só um herdeiro que vai apoiar o Stannis? Quem que vocês acham que deve seguir esse papel? O que o Rickon vai fazer? Será que o Rickon vai morrer de um jeito bobo também, igual aconteceu na série? Enfim, deixo para vocês discutirem isso aí nos comentários. Vou deixar aqui para vocês o vídeo falando sobre essa teoria do filho do Robb Stark com a Jaime Westerling para vocês verem. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Obrigado por todo mundo que assistiu. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa seu like, se torne membro para me apoiar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.